Meus caros, eu não sei se vocês têm percebido que os bolsonaristas, que a bancada bolsonarista, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, tem promovido, né, uma série de CPIs, né, comissões parlamentares de inquérito, sem sentido algum, ou melhor dizendo, com um sentido único de desvirtuar o debate político dos problemas reais mesmo. Então, nós temos visto, por exemplo, a CPI do MST. E qual é a intenção da CPI do MST? Se não tirar o foco do caso da CPI, né, dos atos de 8 de janeiro. Aí nós temos a CPI, olha que coisa doida, a CPI dos bitcoins, que, né, convoca para depor a Tata Werneck e o Cauã Helmut. Né, se é assim, não sei dizer esses nomes muito difíceis, tá? Mas que são dois atores que fizeram propaganda, né, que trabalharam uma propaganda de uma empresa hoje investigada sobre a questão, né, de desvios na área financeira. Pois, meus caros, tudo isto, né, para dizer, tudo isso que eu estou fazendo aqui é para alertar como o bolsonarismo está destruindo, né, a função de uma CPI. CPIs são importantes porque, além de se fazer né, não somente o julgamento político, mas também trazer encaminhamentos para juridização de situações importantes, nós estamos vendo que, como há, né, uma maioria bolsonarista e CPI é um instrumento de oposição, então eles estão usando, né, de CPIs, né, vazias para tirar o foco de coisas que são contra eles e que é importante que a gente esteja atento. Enquanto se discute na CPI, no caso, né, da CPI do MST, a discussão entre a deputada Sâmia Bonfim com o deputado Zucco, né, aquela coisa patética, nojenta e preconceituosa e debochada desse Zucco com a deputada Sâmia, nós não estamos falando sobre, por exemplo, sobre a questão envolvendo o Mauro Cid. Então é uma cortina de fumaça do bolsonarismo que aos poucos está, né, tendo seus quadros sendo, né, mostrados, a sua podridão aí, né, na imprensa. Pessoas influentes do bolsonarismo, como a Carla Zambelli, né, em Maus Lençóis. Então a gente tira o foco, se retira o foco disso para, então, vamos dizer assim, usar das CPIs de circo para, né, driblar a atenção do povo brasileiro. Porque se os bolsonaristas chamavam a CPI da pandemia de CPI do circo, o que dizer da CPI do MST e a CPI dos bitcoins? Se não se dão duas CPIs de circo, onde o palhaço, né, não é somente o Bolsonaro, mas talvez você, muito mais você do que o Bolsonaro. Então, né, essa é a tônica, né, da função, né, do bolsonarismo, da oposição bolsonarista, que é criar cortinas de fumaça durante esses 4 anos, usando do instrumento legítimo como CPIs e deslegitimando esse instrumento. E eu não tenho visto ninguém falar a respeito disso, e isso me incomoda profundamente. E aí, o que você pensa a respeito disto? Quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários, que é muito importante para que a gente possa ampliar o leque reflexivo e crítico e analítico dos tempos, né, tão difíceis como hoje. E é isso, gente. Até!